Para este vídeo, vou utilizar algumas cores de fio. Também vou utilizar uma agulha para crochê de 2,2 milímetros, uma tesoura para acabamento, agulha de tapeçaria, cola de silicone e, opcionalmente, você pode utilizar alguns lacinhos assim de cetim. Para iniciar, eu vou fazer o anel mágico. Estou utilizando a cor marrom. E dentro deste anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Se você preferir, você pode marcar este primeiro ponto, tá? Fecho bem o anel mágico e vamos seguir para a segunda volta. Introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui faço 2 pontos baixos. Vou marcar este primeiro ponto, é bem importante. Então, posiciono o marcador. E agora vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com um total de 12 pontos. Após finalizar toda a volta, eu vou retirar o marcador e aqui onde ele estava, vou dar início à terceira volta. Então, faço o primeiro ponto baixo e marco este ponto. Agora, neste próximo ponto, vamos trabalhar 2 pontos baixos, um ponto e o aumento. Seguiremos fazendo um ponto baixo no próximo ponto e no seguinte um aumento por toda a volta. E ficaremos no total com 18 pontos baixos. Na sequência, vou retirar o marcador e vou fazer o primeiro ponto da quarta volta. Marco este ponto e sigo para o próximo ponto, fazendo um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Agora, vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto, e no próximo, faço um aumento.
vamos repetir 2 pontos, um aumento, por 5 vezes. E no final da volta, vamos acrescentar mais um ponto baixo. Então, aqui no final da volta, faço um ponto baixo, finalizando com 24 pontos. Para seguir, eu vou retirar o marcador. E aqui neste ponto, faço um ponto baixo e marco o primeiro ponto da quinta carreira. Na sequência, vou seguir fazendo mais 2 pontos, um ponto para cada ponto. E após finalizar os 3 pontos baixos iniciais, no quarto, faço um aumento. Seguiremos fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Ficaremos com um total de 30 pontos. Após finalizar toda a volta, retiro o marcador, inicio a sexta volta fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Primeiro marco este ponto que acabamos de fazer, sigo para o próximo ponto, faço um ponto baixo e no seguinte um aumento. Agora vamos fazer 4 pontos, um ponto para cada ponto da base. Após fazer os 4 pontos, vamos fazer um aumento no ponto seguinte. Seguiremos fazendo 4 pontos, um aumento por 5 vezes e no final vamos acrescentar mais 2 pontos baixos. Pronto, pessoal, finalizei a sexta volta com 36 pontos, fazendo os 2 últimos pontos. Agora nós vamos iniciar a sétima volta. Então, aqui vamos fazer 5 pontos baixos. Inicio fazendo o primeiro ponto e marcando. E prossigo até ter 5 pontos.
Agora, no próximo ponto, vamos fazer um aumento. E seguiremos fazendo 5 pontos, um aumento por toda a volta. Ficaremos com um total de 42 pontos. Quando finalizar esta volta, reserve esta peça. Agora, com o fio na cor branca, faço o anel mágico e dentro deste vamos fazer 7 pontos baixos. Fecho o anel mágico, introduzo a agulha no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos aqui. Marco este primeiro ponto. E sigo fazendo 2 pontos por toda a volta. Ficaremos com um total de 14 pontos. Chegando aqui no final, nós vamos cortar o fio, deixando uma sobra para acabamento. Vamos colocar este fio numa agulha de tapeçaria e vamos fazer o acabamento desta peça. Introduzo por trás do segundo ponto, passo todo o fio, depois busco as 2 alças do último ponto, trago todo o fio e, na sequência, introduzo a agulha naquele ponto que havíamos pulado, levando o fio para a parte de trás. E aqui na parte de trás, vamos esconder estas sobras de fio. Agora, com aquela peça que havíamos começado, você vai repetir este mesmo acabamento e, na sequência, fazer uma outra peça exatamente igual à primeira, sem cortar o fio. Com a agulha de tapeçaria e um pouco de fio, estou utilizando o fio amigurumi, só tirei alguns fiozinhos dele e, na sequência, vamos bordar um narizinho. Então, introduzo a agulha de trás para frente, aqui na segunda volta, passo todo o fio, deixo apenas uma sobra para acabamento. Introduzo a agulha novamente dentro do anel mágico, levando o fio para a parte de trás. E aqui na parte superior, vamos fazer um V e preenchê-lo.
Agora eu vou mostrar como fazer um lacinho de crochê. Vamos iniciar com um anel mágico e 3 correntinhas. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer 3 pontos altos. Sigo fazendo 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel. Agora é só repetir tudo novamente, fazendo 3 correntes, 3 pontos altos dentro do anel mágico. Depois, novamente, faço 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora eu corto o meu fio, deixando uma sobra para acabamento. Depois fecho bem o anel mágico. E na sequência, com a sobra de fio, vou fazer um acabamento da parte central da peça, passando o fio desta forma. E depois eu vou fazer uns 2 nozinhos com a primeira sobra de fio. Agora que eu já finalizei a segunda peça, igualzinha à base que a gente havia iniciado, eu vou unir estas duas bases de forma bem simples. Pego as duas peças, coloco verso com verso, introduzo a agulha no próximo ponto, já pegando a peça de trás e faço ponto baixíssimo. Faço 3 correntes, laço, introduzo no mesmo espaço, pegando as duas peças, fico com 3 alças, tiro uma, agora tiro duas, fazendo ponto alto alongado, e aqui vamos repetir por 3 vezes. Então, serão 3 pontos altos alongados no mesmo ponto. Após fazer os 3 pontos altos, faço 3 correntes, introduzo a agulha aqui no mesmo ponto, onde fiz os 3 pontos altos, e faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos seguir fechando a peça com um ponto baixíssimo. Então, farei 10 pontos baixíssimos, pegando as duas peças, desta forma que mostro aqui no vídeo. Pronto, pessoal, fiz os 10 pontos baixíssimos. E aqui neste último ponto, vamos repetir mais uma orelhinha, fazendo 3 correntes. E no mesmo ponto, 3 pontos altos alongados.
Faço as 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui onde iniciamos. Vou continuar o fechamento da peça fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Caso você prefira, você pode colocar um pouco de fibra sintética dentro da sua peça. Quando finalizar a volta, corte o fio, deixando uma sobra para acabamento. E essa sobra de fio você pode utilizar também para costurar a sua argola de chaveiro. Após finalizar o acabamento, é só colar todas as peças. Então, centralizo o focinho, colo as 2 meia pérola preta e o lacinho, que pode ser de crochê ou de cetim. Espero que você tenha gostado do resultado da nossa peça em crochê de hoje, que é esse chaveiro super fofo de urso em crochê. Essa peça super simples e bem rápida de ser feita, fica uma fofura e você pode utilizá-la também como aplicação para as suas peças. Já deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal.